Boa noite, Ingrid. Tudo bem? Tudo bem, professor, e você? Joia. Só esperar a Tá, turma entrar. tá bom, não tá de boa. Eu vou ali na cozinha enquanto isso. Tranquilo. Boa noite, Ana. Boa noite, Matheus. Boa noite. Só esperar a turma entrar, tá? Uai, gente, ninguém vai abrir o vídeo aí para compartilhar comigo, não? Eu vou ficar aqui sozinho, largado. Vou beber uma água aqui, professor, já vou abrir. Boa Ah, noite. então tá bom, boa noite. Turma, vamos lá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente, uma boa semana aí a todos vocês. Estamos aí na nossa aula 2, né? Disponibilizei para vocês lá no nosso sistema nossa aula 2, a qual é uma aula que a gente trabalha e trata justamente após o nosso período histórico, que foi a aula 1 que eu expliquei para vocês. E na aula 2 eu coloco lá justamente algumas questões básicas acerca da questão financeira e tributária nossa. E antes mesmo da aula eu já adianto que aqueles que me pediram lá no grupo do WhatsApp, eu já falei com o coordenador do curso a respeito aí de verificar o acesso ou não no sistema faculdade e disponibilizei lá também a nossa VA1 para vocês postarem até o dia 5 de setembro, igual eu já expliquei para vocês. E na nossa aula do dia 6 de setembro nós vamos discutir a nossa VA1. Eu gostaria que vocês trouxessem aqui dúvidas, o que acharam da aula 2, o que a gente pode conversar, o que vocês querem que eu esclareça de uma forma melhor. Fiquem à vontade aí, turma. Boa noite, professor. Boa noite, Bruno. Boa noite.
que vou fazer pergunta de leigo, né? Fica à vontade, tá, Fabrício? Beleza. Quando o senhor tocou o assunto lá do imposto sobre o combustível, que quando sobe lá fora, aqui sobe até determinado ponto, e quando desce lá fora, aqui não desce porque cria uma gordura. A questão nossa questão hoje em dia é que a gasolina os combustíveis estão a um preço muito alto. Não será que essa gordura que o governo tem para cortar ou não, será que já está cortado nesse momento? Eu tenho alguma informação? Vamos lá. Isso é uma questão que ela é bem debatida e bem polêmica, tá? E aí a gente pode até trazer dois momentos históricos. E para quem não assistiu o vídeo, eu vou explicar de uma forma muito rápida. Dentro da tributação do combustível, existem vários impostos e outros tributos lá discriminados. Então, exemplo, a nível estadual, dentro do combustível, nós temos a incidência do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que incide sobre o combustível, que é arrecadado para o Estado. E temos outros tributos que são do governo federal. Tanto que se vocês comprarem lá gasolina, abastecer e pegar a notinha, vocês vão ver que 50%, mais ou menos, está sendo só de tributo. Tá? E esses 50%, uma parte fica para o Estado, que é a maior parte, e o restante fica para a União. Nós temos dois fatos históricos que é interessante. E aí eu mostrei para vocês que tem um tributo, não é imposto, é uma contribuição, que é chamada de contribuição de intervenção no domínio econômico. E é como se fosse, aí eu dei o exemplo disso, o Fabrício falou muito bem, que seria uma gordura aí para a gente queimar ou não, dentro desse aproveitamento, e que é justamente usual pelo governo federal, em diversas oportunidades, em diversas ocasiões, as quais tem hora que pode ser, vamos falar assim, só um minutinho, gente. Pronto, melhorou. Tem hora que pode ser no sentido de ajustar a economia e arrecadar menos e hora arrecadar mais. Né? Nós temos uma situação muito interessante que se deu no período Dilma, no finalzinho do primeiro processo eleitoral dela para o segundo, onde por quase 3 anos o governo federal zerou a CIT combustível. Tá? E ela zerou por quê? Ela zerou para não ficar parecendo o nível de inflação que o Brasil estava vivendo naquela época. Tanto é verdade que logo depois que ela foi reeleita, ela volta a cobrar e tributar a CIT combustível. Tá? E a mesma situação aconteceu agora. Há uns 3 meses atrás, o nosso então presidente chegou na imprensa e falou que ele ia zerar a tributação sobre o combustível. E o que aconteceu? Realmente ele zerou a CIT combustível por um determinado período, para mostrar que o governo federal não tinha intenção, entre aspas, de tributar de uma forma tão grosseira, mas ele provocou os estados a zerar o seu ICMS. Só que ele não contou também, turma, que os estados, grande parte da arrecadação que eles têm, se dá justamente pelo ICMS, e principalmente ICMS de combustível. Então, também não foi falado que 25% só de toda a arrecadação nacional que é feita pelos estados, e uns 70% pela União. Então, eu não estou falando de governo A nem de governo C, mas eu estou mostrando que 2 governos que se vendem para a sociedade como sendo governos diferentes, zeraram a alíquota da CIT combustíveis com o mesmo intuito, de mostrar que não temos, entre aspas, uma dita inflação tão louca e tão alta. Então, é importante, Fabrício, o seguinte, que o governo ele tem essa ginástica, ele tem esse poder de agir de uma forma, mas ele tem um limite. Então, é justamente isso. Porque o preço internacional do barril, a gente não tem controle sobre ele. Aí muita gente vira e fala assim, isso eu escuto demais. Poxa, professor, mas eu vi uma reportagem falando que o Brasil é autossuficiente em questão de petróleo.
a gente pode ser autossuficiente, tá? Só que, mesmo sendo autossuficiente, o que vai regular o nosso preço é o barril internacional. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama custo fixo de produção. E no direito econômico, no direito tributário, a gente aprende isso demais. O que é esse custo fixo de produção? Vamos supor, no Brasil gasta, vamos supor, $100 para produzir um barril de petróleo aqui no Brasil. Mas e se o barril internacional de petróleo estiver sendo comercializado a $50? O que o Brasil vai fazer? Ele vai produzir internamente o tanto que ele produz? Ele vai preferir comprar de fora. Porque está mais barato comprar de fora do que produzir aqui dentro. E vice-versa. Então, tem várias coisas que agem com o preço internacional desta forma. Vocês querem outro exemplo clássico aqui que nós estamos tendo? Nós estamos tendo uma demandada geral de uma série de insumos e uma série de produtos no nosso mercado nacional. Exemplo, se vocês forem tentar comprar carro, o carro usado está extremamente caro e o carro novo, você chega na concessionária, não tem para entregar, só daqui 30, 60, 90, 120 dias. Por que disso? Porque o Brasil parou de produzir um componente eletrônico de produção de carro e compra tudo da China. E por conta da pandemia, a China não está produzindo como antes produzia e nem exportando como antes. E aí a gente se tornou refém do mercado internacional. E isso traz efeito o quê? Desde efeito interno quanto externo. A relação econômica internacional, efeito interno, carro usado mais caro que o carro zero, mas tem gente que não pode esperar para chegar, e assim uma série de outras questões. Então é interessante quando a gente começa a analisar todos esses reflexos econômicos e tributários no nosso dia a dia. Ajudei, Fabrício? Sim, ajudou. Obrigado, senhor. Mais alguém, gente? Fique à vontade. Professor. Ei, Lu, tá boa? Ei, joia? Joia, Oi, boa noite. Você conseguiria me falar um pouco, assim, do contexto em que surgiu a CID, assim, por que a gente segue dessa forma aqui e por que nos Estados Unidos é o preço internacional, mais fácil, assim, de entender a dinâmica daqueles cálculos que você mandou. A CID, ela é denominada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Nós vamos estudar ainda todas as contribuições especiais, mas ela foi imposta na nossa Constituição de 1988. Então, é um tributo que veio aí junto com essa Constituição nossa de 1988. Quando a gente fala em contribuição, vamos esquecer um pouquinho da CID por si só e falar o contexto geral. O que é contribuição? Contribuição é eu pagar algo, ou seja, eu vou contribuir para algum aspecto, algum patamar do governo, independentemente se eu vá usar ou não. Quer um exemplo para ficar mais fácil da gente entender o que é uma contribuição? Exemplo. Todo mês, tanto o nosso empregador quanto a gente, enquanto empregado, a gente paga o INSS. O INSS é uma contribuição para a Seguridade Social, onde a gente paga por uma questão de aposentadoria e pagamos também para financiar toda a Seguridade Social. Que a Seguridade Social ela não é só previdência, ela é assistencialismo, saúde e previdência. Por isso que é chamado de Seguridade Social. Essa é a primeira questão. E aí vamos dar um exemplo. Suponhamos que o Eduardo a vida inteira pagou a previdência sobre o teto, tudo bonitinho. Vai aposentar com 65 anos de idade. Tá? E aí, quando o Eduardo vai aposentar com 65 anos de idade, ele simplesmente aposenta e com um mês de aposentado ele morre. E ele não tem filho menor, mas não tem nenhum dependente, a esposa já faleceu, tudo direitinho. Ou seja, o Eduardo contribuiu a vida inteira para um sistema e recebeu um mês.
ou seja, ele nem usufruiu. Mas eu não contribuí necessariamente para receber algo em troca de uma determinada forma. Eu contribuí porque isso se chama uma contribuição para sustentar um sistema. Ao mesmo caso, o Eduardo pode ter entrado numa empresa trabalhando 3 meses, infelizmente sofreu um acidente na rua e ficou inválido. E viveu até os 80 anos de idade inválido e teve aí mais de 50 anos de sua vida financiados por um sistema de assistencialismo e previdência. Ou seja, o Eduardo teve aí uma situação a qual ele teve muito mais amparo do governo do que ele mesmo pagou por isso. Então, essa é a definição que faz a gente ter uma consciência melhor do que é contribuir. É pagar para um determinado sistema funcionar. E a contribuição de intervenção no domínio econômico é apenas uma das espécies da contribuição, subespécies da espécie contribuição. E aí, essa contribuição chamada de contribuição de intervenção no domínio econômico, ela passa a ser muito explorada pelo governo brasileiro, porque o governo brasileiro sempre teve uma questão que foi justamente a exploração. A gente é um país extrativista e sempre vamos ser assim. Então, nós temos as CIDs sobre tudo que vocês podem imaginar. Sobre os royalties, sobre as commodities, sobre o minério, sobre a produção do agro, sobre tudo a gente tem contribuição de intervenção no domínio econômico. Para quê? Porque isso funciona como uma regulação econômica e política. Então, assim, literalmente pensar numa gordura. Eu tenho uma gordura que eu posso queimar ou eu tenho uma gordura que eu posso aumentar. Porque o mercado internacional está me impossibilitando fazer isso. E quando o governo faz isso, ele, ao mesmo tempo, ele controla uma inflação ou deflação exagerada. Então, é uma forma que o governo brasileiro, economicamente, encontra para tentar manter os preços. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem essa ideia que o nosso Estado é totalmente liberal, mas não é. Mas esse liberalismo, ele justamente tem uma contrapartida de vir com essa contribuição para fazer essa arrecadação. E é a melhor forma, porque se a gente tivesse uma política internacional como os Estados Unidos têm, a gente sofreria muito com isso, porque toda a nossa malha de distribuição no Brasil é rodoviária. Então, se o petróleo internacional, se a gente fosse fazer de acordo com ele, e caísse demais, tranquilo, era deflação, ia ficar, entre aspas, mais barato, etc. e tal. Mas e se ele aumentasse, que é o que mais acontece? A inflação ela ia vir de uma forma muito mais violenta e grosseira para a gente. Então, por isso que o governo utiliza dessas contribuições para diversos setores. E quando ele precisa, ele zera, e quando o barril cai, ele aumenta com ela, ele cria essa gordura aí para queimar. Tá ok? Sim, tá ok. E esse modelo nosso, ele é apropriado por outros países? É o mais comum? Sim, é o mais comum, tá? Mas, assim, é muito interessante a gente falar disso e ver isso, porque todo mundo só enxerga o modelo americano, que é o que a reportagem vende para a gente. Entendeu? Tanto, super, eu não o sabia, governo federal agora começou a abrir uma nova possibilidade das refinarias poderem comercializar de outras refinarias. Isso vai melhorar, entendo eu, uma situação de competitividade e várias outras questões, que é o que a gente está precisando abrir. Tudo que possa trazer benefício, entendo eu que está sendo feito justamente nesse intuito. Tá? E mais o que, gente? Traz aí. Mais o que vocês tiveram de dúvida, o que vocês acharam, o que eu coloquei lá nessa segunda aula aqui. Professor, nesse vídeo que você gravou, você mencionou, salvo melhor juízo, foram 4 modalidades de impostos, né? Você ainda vai falar, que você falou de patrimônio, comércio exterior, operações financeiras e imóvel. É isso? Na verdade, não são modalidades. Isso aí é sobre tudo que a tributação incide na nossa vida, né? Então, isso é só para mostrar para vocês que tudo que a gente faz, a gente paga algum tributo.
Então, se a gente tem patrimônio, a gente paga. Se a gente produz, a gente paga, que é sobre a renda, sobre a produção, né? Se a gente comercializa, a gente paga. Se a gente transfere patrimônio, a gente paga. Então, é só se a gente exercita o direito internacional e o comércio internacional, a gente paga. Então, é só para vocês terem ideia, algumas pessoas viraram e riram naquela época que a Dilma falou de tributar o ar, né? Não está muito longe disso não, gente. Tá? Tudo que a gente faz, literalmente, a gente paga. E é muito interessante, nessa segunda aula, eu não falo isso lá, mas é uma questão muito boa de ser refletida, é o seguinte, nós temos aí, eu lembro quando eu comecei a dar aula de direito tributário, que eu comecei a fazer essas primeiras aulas, e uma pessoa ficou revoltada comigo, falou assim, mas a gente não sabe de nada disso, né? E aí eu fui fazer uma consulta oftalmológica e tinha uma Veja na época, já tem uns bons anos, e a Veja estava mostrando assim, quanto que o americano nasce devendo e quanto que o brasileiro nasce devendo. E a reportagem era muito interessante, porque ela mostrava que qualquer país, seja ele em desenvolvido ou em desenvolvimento, ele tem dívida pública. E quem responde para a dívida pública é a sociedade desse país, que tem que produzir e gerar riqueza para o país poder pagar a sua dívida pública e honrar seus compromissos. E mostrando que tanto o americano já nasce devendo, como o brasileiro, e a gente morre devendo. Todos nós. Só que de uma forma muito mais lúdica, etc. e tal. E eu levei essa reportagem, na época eu tirei cópia, que no celular nem fotografava igual hoje, eu tirei uma cópia, pedi permissão à mulher da clínica, tirei uma cópia da reportagem e levei ela para dentro da sala de aula. Eu falei, olha só, aquilo que está lá no site do governo federal mostrando de prestação de contas públicas, que mostra lá que a gente deve, que a gente está com déficit, que a gente está gastando muito mais do que arrecada, é essa reportagem. Então, as matérias e as questões públicas, elas estão presentes, e ao nosso ver aí, no dia a dia. Só que a gente não assimila essas situações. Ok? Mas é justamente isso que a gente tem. Sim. Diga, Bruno. Eu ainda não tive a oportunidade de ver a aula porque estou com um problema de não conseguir ver a matéria no sistema, né? Mas aí, Bruno, só antes de você continuar falando, que eu acho que alguns colegas vão poder aproveitar, eu estou jogando no link, todos da minha aula 1 e aula 2, tudo que eu estou gravando, eu estou jogando no grupo nosso de WhatsApp. E no meu canal também do YouTube, Eduardo Henrique Puglia Pompeu, você inscreve lá, toda aula que eu publicar lá, você vai ver e vai ver se é da matéria de tributário 1. Aí você assiste lá, independentemente de ter acesso no sistema faculdade ou não, tá? Para você não ficar perdido. Mas vamos lá. Eu ia perguntar sobre a aula, mas e fala sobre o refis também, não sei se você provavelmente deve ter visto. Uhum. Você já, vai ser uma matéria mais lá para frente ou o senhor já deu refis? Não, eu não dei ainda, vai demorar, é uma matéria mais para o final do nosso semestre, mas é interessante já falar aqui, principalmente porque nós estamos com alguns refis aí em andamento. Tá? O que é o refis? O refis é um programa de refinanciamento para os contribuintes, sejam eles, turma, de pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Belo Horizonte não está com refis aberto, mas o Estado de Minas começou com refis agora, recente, onde ele está concedendo até 100% de desconto em multa e juros para aquelas pessoas que têm débito com o Estado e queiram parcelar ou pagar à vista. Ok? É simples, é só entrar no site lá, jogar os dados e pagar tudo bacaninha, tá? Sem problema nenhum. O que é importante a gente saber disso? Todo tributo, a gente tem um valor principal. Então, eu vou dar um caso meu que aconteceu comigo sexta-feira. Sexta-feira, eu peguei um documento do carro meu e da minha esposa aqui, olhei e falei assim, nossa, meu documento é de 2019. E eu já viajei com o carro assim, para cima e para baixo. E meu cunhado trabalha dentro da Gatrans, falou assim, ô Dulce, você está com alguma pendência? Eu falei, não estou com pendência nenhuma, porque eu paguei o IPVA esse ano, eu paguei ano passado, paguei tudo certinho.
E esse carro eu comprei em 2019. Quando eu comprei, eu paguei a primeira e segunda parcela do IPVA e esqueci de pagar a terceira. Descobri isso sexta-feira. E aí eu julgava na internet, não achava débito nenhum de 2021, não achava nada de 2020, e aí consegui achar uma parcela em aberto de 2019. Aí entrei no sistema lá, o valor da parcela, que vamos supor que era R$500, estava R$650. Aí eu lembrei que estava tendo um refis. E aí entrei no site da Fazenda do Estado de Minas, julguei lá o Renavan do carro, tudo bonitinho. Se você pagar à vista, os R$650 vai sair a R$500 à vista. Ou seja, tirou toda a multa e juros, eu peguei e paguei, já resolvi, estou com o meu documento hoje em dia, graças a Deus. Mas o que eu contei esse caso para vocês entenderem? Quando eu falo em programa de refinanciamento e de possibilidade de você atualizar seus débitos, ele vai te possibilitar, muitas das vezes, você parcelar em mais vezes do que a legislação comum em geral autoriza, que são em até 60 meses a dívida. Então, eles possibilitam um parcelamento de mais de 5 anos, geralmente de 10 a até 15 anos, a dependendo do refis, e eles concedem desconto sobre a multa e juros. Por quê, gente? O que é o valor principal? Neste exemplo que eu dei, meu valor principal era R$500. E a multa e os juros era 150, então dava tudo 650. Tá? O que era multa e juros? R$150. Eu tive desconto de multa e juros? Sim. E esse valor principal, eu tive desconto? De jeito nenhum. Então, quando você tem um refis e você tem um parcelamento especial, o que se concede é desconto sobre multa e juros. Isso é muito importante entender, por mais simples que pareça ser, porque muita gente faz confusão com isso no direito privado. E aqui nós estamos dentro do direito público. Tá? Então, eu paguei 500. Professor, mas não tinha que dar um desconto sobre o principal, não? Não. E por que não, turma? Porque senão a Lu, que é uma pessoa toda certinha, que faz tudo em dia, paga tudo em dia, ela ia olhar para o caso que o Eduardo acabou de contar dele e falar assim, que sacanagem. Eu, naquela época, lá me apertei, me endividei, paguei tudo em dia, e agora o bonitinho do Eduardo, que ficou 2 anos com débito em aberto, teve desconto, inclusive, sobre os R$500 e vai pagar metade do valor. Ou seja, o governo beneficia quem não paga nada em dia. E aí eu teria um estímulo, turma, em falar com todo mundo o seguinte, não pague em dia, não. Fica errado, que é mais fácil. Então, quando você tem um programa de parcelamento, de refis, ele acontece justamente sobre um desconto, sobre multa e juros. O valor principal, não. E por que eu estou falando que isso é muito importante vocês entenderem? Porque é diferente com uma dívida que eu tenho do banco. Porque a dívida do banco, eu tirei um empréstimo de 3 mil, não paguei, esses 3 vira 30, que vira 50 mil daqui a uns anos, e daqui 4 anos antes de prescrever, o banco vai virar para mim e falar assim, me dá R$1.000 aqui e pronto. Completamente diferente o direito privado, e eu vou mostrar isso para vocês como se dá na prática também, quando a gente fala até de aproveitamento de tributos por conta disso. Tá joia? E vamos ter, se não me falha a memória, mês que vem um refis a nível federal também. Então, se alguém está com algum débito no estado, corre lá, que está maravilhoso para fazer um parcelamento, e mês que vem começa, acho que o parcelamento aí a nível federal também. Ok? Ajudei, Bruno? Quem mais, turma? Professor, Diga, Lu. até então a gente está falando só de ser cobrado e tal. Apesar de eu nunca ter morado em São Paulo, teve uma época que eu trabalhei com pessoas de lá, conheço pessoas que moram lá, e eles falam muito bem daquele programa Nota Fiscal Paulistana, sabe? Vocês já ouviram falar? Já. Por que a gente não tem nada análogo aqui, ou por que não é uma política nacional, assim? Qual que seria a resposta para isso, na sua opinião? Vamos lá. Até para explicar para a turma, a nota fiscal paulistana nada mais é, gente, que toda compra que você faz em São Paulo, você pode solicitar que coloquem o seu CPF nessa nota.
E isso você faz um cadastro no site, e não é só para paulista não, tá? Qualquer um que compra qualquer coisa de São Paulo pode fazer isso e vai ter crédito por conta disso. Então, se você está comercializando e comprando de São Paulo, você tem essa benesse. Qual que é a vantagem disso? Porque esse programa desenvolvido em São Paulo, ele é muito interessante, porque ele cadastra todo mundo que compra, e o que você compra por meio do seu CPF, e a depender das compras, você vai ter uma restituição do Imposto de Circulação em Mercadorias, ICMS, pelo Estado de São Paulo. E além de ter um crédito que eles te restituem, você concorre a vários prêmios. Dinheiro, carro, uma série de coisas que o próprio governo faz. Ah, mas o governo de São Paulo faz isso porque ele é bonzinho? Claro que não. Ele faz isso porque ele é inteligente e, com esse tipo de prática, ele obriga que todo consumidor lá solicite de uma forma obrigatória o quê? O registro e a emissão de uma nota fiscal. E aí as empresas começam a ter um cruzamento de dados com o governo de São Paulo muito mais eficaz num sistema de conferência. Então, duas pessoas estão sofrendo, quem vende e quem está comprando. Você está achando que você está ganhando, mas você está sendo mais fiscalizado também. Então, há um cruzamento de dados maravilhoso ali nesse sentido. Minas já tem um programa, mas ele não é tão difundido e ele não é tão trabalhado em questão de premiação como São Paulo. É um Minas... tinha um nome próprio que eu esqueci, mas tem um Minas, que é o programa, mas hoje ele não gera prêmios, ele já pagou prêmios, tá, Lu? Ele já fez algumas questões, mas nesse sentido, e tem essa fiscalização desse cruzamento, mas você não tem um estímulo de todo lugar, põe meu CPF, não põe, etc. e tal. E nós tivemos algumas empresas utilizando dessas questões de CPF em nota e em compra com outros objetivos e com outros intuitos também, que inclusive nós tivemos uma rede aí em Minas Gerais que foi autuada pelo PROCON de forma muito violenta por conta dessa prática. Ou seja, transforma o bom em ruim. Exatamente. Ou utiliza o bom para fazer algo melhor para eles, né? Porque quando você pede que o consumidor coloque ali seu CPF, você consegue, entre aspas, linkar os dados cadastrais do consumidor e ver os tipos de perfis de cliente que você está tendo dentro daquele estabelecimento. Então, a mesma loja, uma loja que você pode ter no centro da cidade e outra na Savassi, você tem a loja do mesmo tipo de produto, mas você vai saber o que é do centro te dá dinheiro e o que é da Savassi te dá dinheiro. E aí você vai direcionar sua prateleira, seu produto, sua oferta de uma forma muito mais inteligente, que é o cruzamento de dados. O Bruno colocou aqui, né? É a questão do BH Nota 10. BH Nota 10 já é um programa do município de Belo Horizonte. Inclusive, mês que vem, abre o acesso aí no site para a gente fazer. E que é todo produto que a gente compra, todo serviço que a gente paga e pede emissão de nota fiscal, gera o ISS, que é um imposto sobre serviço devido ao município. E aí, todo ano, você que tem imóvel em Belo Horizonte, entra no site da prefeitura, cadastra seu CPF, vê o tanto que você pagou de imposto sobre serviço e tem um valor de desconto no seu IPTU. Tem 2 anos que eu faço isso, é bacana pra caramba também. Tá? É coisa que tipo boa de serviço, assim. professor? Quê? Que tipo de serviço que você falou que faz no imóvel? Qualquer imposto sobre serviço. Nós vamos aprender esse mês que vem que existem 2 impostos sobre serviço. Um imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é de competência do município, ou o imposto de circulação de mercadoria e serviços de transporte interestadual ou intermunicipal, que é o ICMS, que é competência do Estado. A maioria dos serviços são de competências do município. A diferença de um e outro depois a gente aprende. Mas esse ISS é de cunho da prefeitura, ok? Sim. Mais alguma Mas dúvida? Diga, Bruno. Aqui em BH tinha assim esse do CPF na nota. Eu lembro que, mas tem muito tempo. Isso. Em Mas BH aqui não, em tinha Minas. A gente tem até hoje, mas o povo não divulga tanto e não tem tanto programa. É o Minas Legal, era algum programa que tinha esse nome, Minas Legal, Minas alguma coisa.
Mais alguém, gente? Pode falar, vamos lá. Todo mundo falar junto, não dá para entender não, hein, gente? Professor, mas a dinâmica da aula vai ser essa, né? De eu assistir a aula lá no... Isso, que aí aqui a gente bate esse Lá. papo, a gente tira dúvida, que eu acho que fica muito mais proveitoso. Vocês anotam lá, me xingam aqui, fica à vontade, tá? Ah, professor, nós vamos para a aula 3. Eu não assisti nenhuma, não tem problema não, anota as dúvidas da 1, da 2, da 3, a gente tá aqui é para isso, tá? Ah, eu perguntei, é repetido, eu respondo de novo sem problema nenhum. Mas para a gente ter uma coisa mais dinâmica, ficar uma coisa mais gostosa também, tá? Fiquem à vontade. Eu tô achando bem melhor esse formato assim. É porque aí também a gente consegue até ter um aproveitamento dessas dúvidas, dessas questões de uma forma mais legal também, tá? Mas a gente não vem para o tom cru, né? Exatamente. Mas fiquem à vontade. Nenhuma dúvida mais? Era só isso? Acho que por hoje as minhas são essas. Esgotei minha cota. Na hora que vem, eu chego aí. Tá certo. Mais alguém, turma? A VA1, gente, eu disponibilizei no sistema aula, pedi para vocês postarem ela até dia 5 de setembro, e aí na nossa aula do dia 6 de setembro a gente vai discutir a respeito dela, tá? Eu vou fazer uma aula só para a gente discutir ela, que vocês já vão ter postado ela, e aí vocês... Eu coloquei ela no sistema hoje, tá, Jéssica? Aí vocês... Tá na aula... Professor, Diga. desculpa, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu bem. A disciplina do senhor, ela não aparece no sistema, não aparece nada. Manda para Eu tô com o mim... sistema aberto aqui, inclusive. Manda para mim seu nome e sua matrícula, que todo mundo que está mandando, eu estou mandando para o Gustavo, porque não foi só uma reclamação isolada. Sim, eu reclamei até com ele, eu falei com ele na reunião também de representante. Então, joia, mas pode mandar que eu estou ajudando vocês aqui, estou provocando também. Tá, ok, muito obrigada, Tá bom? professor. Nada às ordens. Mais alguma dúvida, turma? Inclusive essa atividade, pelo menos para mim aqui, eu não tô vendo, professor. Você postou hoje? Postei hoje. No meu painel não aparece. Sala virtual, disciplinas, direito financeiro e tributário 1. Aí você vai lá em aulas, aí na aula tem uma aula que está escrita assim, VA 01. Ah, tá, você cadastra dentro da aula. Tá, mas como eu tô sem acesso ao sistema, eu não vou conseguir ver. Então tá, tem que esperar resolver de toda forma, né? Isso, cadastrei dentro da aula. Tá joia? Tá. Mas é Beleza. aquela VA que eu já expliquei, que vocês podem ir fazendo, da notinha e tudo. É só para usar lá para postar. Até dia 5 de Beleza. setembro, se Deus quiser, a gente resolveu. Se Deus quiser. Tá bom, turma? Tá, joia. Alguma dúvida mais? Minha parte não. Então, encerramos aqui. Um abraço a todos vocês, uma excelente semana. Dúvidas e qualquer questionamento, vocês me chamam aqui no Zap, que eu estou 100% à disposição, tá bom? Obrigada, professor. Acho que até quarta eu libero a aula da semana que vem para nós. Um beijo para vocês, uma excelente semana. Obrigada, Se beijo, cuidem boa semana. aí, muita saúde. Beijo, Eduardo. Obrigada. Um abraço, com Deus.